Você já pensou em começar uma carreira no meio do desenvolvimento front-end, criar sites, sistemas ou até mesmo aplicativos para a web e não sabe por onde começar? Se essa é uma dúvida que você tem, não fique surpreso porque muita gente também tem essa dúvida. E hoje eu vou te dar o caminho das pedras. Então, pessoal, geralmente para explicar como funciona a parte de desenvolvimento de site, criação de site, eu costumo utilizar uma analogia com o corpo humano, né? Então, para você saber, pelo menos conseguir construir o básico de um site, que é o mais simples, por exemplo, um site landing page, né, com uma página só, para você conseguir construir um site desse, você tem que saber no básico, pelo menos HTML, CSS e JavaScript. Tá, Clóvis, mas o que é isso? Geralmente eu costumo fazer uma analogia ao corpo humano, onde HTML é o esqueleto da pessoa. Pense em HTML como sendo o esqueleto do site, tá? E CSS é justamente a parte da pele que cobre as camadas do esqueleto do corpo humano, né? Ignora a carne, músculo, o que for, mas pensa que CSS é a parte da aparência da pessoa. Então, para um site ele não é só feito do esqueleto, né? Ele tem que ter a parte bonita, que é o CSS. E depois do CSS, vem as interações com o site, né? Para você conseguir fazer a parte de clicar, ou seja, quando eu clicar num menuzinho, alguma coisa vai acontecer, ou até mesmo tem um slide no site, eu quero passar o slide desse site, então fazer ele se passar sozinho, eu tenho que fazer uma interação com ele, é justamente a parte dos movimentos que o corpo humano faz, é o JavaScript. O JavaScript ele é como se fosse as interações que a gente faz na página. Então pensa na parte de esqueleto do corpo humano sendo o HTML, a aparência do corpo humano sendo o CSS e as interações que a gente faz sendo o JavaScript. Então, para você, pelo menos, conseguir criar um site na parte de desenvolvimento, né? Um site para web, você tem que saber pelo menos essas três linguagens, tá bom? Então, de forma simples aqui, eu vou mostrar para você como funciona um site, né? O que é que eu estou querendo falar com HTML, CSS e JavaScript. E depois aqui eu vou te dar passo a passo o que você precisa entender e conhecer para que você possa estar procurando, assim, ter as habilidades básicas para você procurar um estágio ou até mesmo um emprego na área de desenvolvimento front-end. E eu não estou brincando, se você seguir tudo que eu vou lhe falar aqui, eu posso lhe garantir que depois de 6 meses, você no mínimo, você vai conseguir arranjar um emprego na área de desenvolvimento front-end. Se você não conseguir, você pode falar comigo que eu faço questão de te dar uma mentoria, beleza? Agora tem que seguir tudo que eu vou explicar aqui, beleza? Que eu vou perguntar depois. Se você não conseguir me falar, Cláudio, eu não consegui não, eu vou falar, beleza, vamos fazer uma call, eu vou fazer uma sessão de pergunta com você para ver se você realmente sabe o que eu passei aqui nesse mirror, nesse diagrama, tá bom? Então, eu vou mudar aqui a minha telinha, tá? Para aí que o bicho é novo, então agora, foi. Então, eu separei aqui, pessoal, o site da Globo para mostrar para você o que é HTML, o que é CSS e o que é JavaScript, tá? Então, eu vou aqui, antes de mais nada, ver aqui o page source. Se o seu Chrome tiver em português, seria exibir código-fonte da página. Então, vamos ver aqui. Tudo isso aqui que você está vendo, essa parte daqui, é o esqueleto da página, ou seja, a estrutura da página. Isso aqui é HTML. Então, tudo que você está vendo aqui é a parte básica, né, de um website, a parte da estrutura dele, de como ele é estruturado. Então, para você criar um site, você tem que saber HTML, independente da área que você vai querer entrar, se é back-end, front-end, e eu vou explicar o que é isso já já, tá bom? E aí, depois disso, a gente vem aqui, ó, vem realmente para o site em si. Toda essa parte bonitinha, legalzinho que você vê aqui, é a parte do CSS entrando em ação. Se esse site ele não tivesse CSS, vou mostrar aqui para você como ele ficaria, tá? Pelo menos vou tentar mostrar aqui. Aqui, ó, no meu head, ele tem alguns estilos. Vou tirar aqui todos os estilos que tem aqui nesse site. Tirar aqui, vamos tirar tudo isso. Eita, o site da Globo.com tem coisa até as horas também. Me ajuda, né? Pronto, aqui, ó. Acho que aqui eu já peguei. Pronto. Isso aqui já é justamente o site da Globo.com, tem o estilo CSS dele aplicado. Deve ter algum aqui perdido, mas na maioria dos casos é isso que eu estou querendo dizer. Toda essa parte aqui estática, zona assim, sem nenhuma aparência, ele atualizou sozinho, mas beleza. Toda essa parte dele sem aparência que você viu antes era a parte só do HTML. Então, como você pôde ver,
você não consegue criar um site só com HTML, você tem que colocar um estilo para que ele fique bonito, que é essa parte aqui do CSS. Além disso, você também vai ter que saber JavaScript, para que você possa colocar algumas iterações nesse site. Por exemplo, o que eu estou querendo falar? Quando eu clicar aqui no Search, algo aconteceu. Isso aqui é o JavaScript em ação. Isso aqui é justamente a parte da interação que eu fiz aqui com a página. Se eu clicar aqui em agora não, esse modal fechou. Isso é JavaScript também. Tudo isso é JavaScript, é parte da interação que eu tenho com a página. Vamos ver se eu acho aqui algum slide. Por exemplo, não ver mais. Não tem mais nenhum, não tem nada aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Não tem mais nada. Porque aqui, pronto. Esse carrosselzinho aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo que algo está acontecendo? Isso é justamente o JavaScript em ação. Então, o JavaScript, assim como eu falei, é a interação do usuário. O JavaScript ele vai te permitir iterar com a página. É justamente o corpo humano. O HTML é o meu esqueleto, o CSS é a minha aparência, né? E o JavaScript é o que eu estou fazendo aqui, ó. Quando eu movimento as minhas mãos, isso aqui é o JavaScript, é a interação da pessoa. Além disso, que é bom você conhecer, não necessariamente você precisa saber disso para que você consiga arranjar um emprego inicial na área de desenvolvimento front-end, que é o título do vídeo, tá? Mas é interessante você saber pelo menos o básico de PHP e banco de dados, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que é. Mas, assim, só na visão geral, a parte de back-end, né? A parte de linguagem de servidor, a parte de banco de dados, toda essa parte aí, eu costumo fazer uma analogia dessa parte de back-end com o cérebro do corpo humano. O cérebro é onde vai ficar armazenando as informações e é o que a gente não vê, mas a gente sabe que aquelas iterações que eu fiz, eu vou lembrar depois porque elas estão guardadas em algum lugar. E é justamente isso que a parte de back-end, principalmente de banco de dados, é o que vai fazer. Ele vai permitir com que a tua página ela se lembre das ações do usuário, vamos falar assim, né? Ela vai se lembrar de determinados dados dos usuários, porque essas informações elas estão guardadas em algum lugar, tá bom? Então, grava essa analogia que é bastante importante. HTML, CSS, JavaScript e linguagem de servidor que vai ser um PHPzão da vida, um Node.js e um banco de dados, um SQL ou alguma outra coisa para você conhecer pelo menos o básicozinho ali de back-end, mas não é totalmente importante, tá bom? Então, eu vou vir aqui para o meu Mirror, tá? Vou fechar isso aqui do Nevin Wallet, porque não é o contexto de hoje. E aí, você vê aqui que eu tenho um quadradinho chamado Web. Isso aqui é um diagrama, isso se chama diagrama. Eu vou fazer um diagrama bem simples para você entender o que é que você precisa saber para, pelo menos, conseguir um emprego básico na área de desenvolvimento front-end, tá? Então, eu vou colocar aqui. A gente tem aqui a Web. E aí, dentro desse carinha aqui, a gente vai ter dois setores, né? Que vai ser front-end, back-end. Na verdade, a gente tem outro também que se chama DevOps, tá? E aqui tem Web. Eu vou focar especificamente aqui no front-end, mas algumas coisas que se usam em front-end, você vai ter que saber também em back-end, pelo menos o básico, tá? Por exemplo, HTML, tá? Mas então eu vou puxar aqui uma setinha para cá, outra setinha para cá e outra setinha para cá. Opa, cá e outra setinha. Jesus. Agora, e outra setinha para cá, para você saber que todos esses carinhas aqui estão relacionados a desenvolvimento web, beleza? E aí vamos focar aqui no front-end, tá? Vou puxar aqui para cá e vou dizer o seguinte: dentro de front-end, a gente tem três camadas principais, né? Não são todas, mas são as principais e que você vai ter que saber para você, pelo menos, pegar um job inicial aí na área. Que vai ser HTML, CSS e JavaScript. Tá bom? E aí você tem que saber esses três. Não tem para onde correr. Você tem que saber esses três, tá? Sem isso você não vai conseguir um job, tá? Talvez se você não souber JavaScript, vamos dizer, você ainda consiga um estágiozinho na área se você já estudar alguma coisa, porque para conseguir um estágio, eu acredito que no Brasil você tem que estar estudando, né, em algum curso de tecnologia, alguma coisa assim. Não, quando eu fiz estágio, provavelmente na época era assim, não sei se ainda é assim, mas é muito interessante, eu realmente recomendo você saber os três. Para mim, realmente, você tem que saber os três. Tem pra onde correr.
E aí, dentro de HTML, o que é que você tem que saber? O que é que você tem que estudar, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui um outro quadradozinho, tá? Eu vou fazer o seguinte, esse quadradinho aqui de HTML, que vai ser azul, ele vai ter outros quadradinhos dentro, tá? Estou fazendo aqui, pessoal, um diagrama, uma diagramação para vocês poderem entender aqui o que eu estou explicando, tá? E se usa muito. Pode ter certeza que quando você começar a trabalhar e você estiver mais na frente assim, no dia a dia, trabalhando com desenvolvimento, você vai ver que essa parte de diagrama é importante, você saber diagramar algo, explicar algo que você tem na sua mente. Tá, eu vou colocar aqui preto com um nomezinho branco, tá bom? Então assim, o que é interessante você saber em HTML? Primeiro de tudo, semântica. É muito importante você saber lidar com semântica, tá bom? O que é semântica, Clóvis? Semântica é simplesmente você saber estruturar a sua página de uma forma que os motores de buscas eles vão entender o que você está querendo dizer. Por exemplo, eu quero que quando eu pesquise sobre Clóvis Neto, eu quero que a primeira coisa que apareça no Google, né? Eu quero que a primeira coisa que apareça lá seja o meu site. Eu quero que esse site ele tenha uma relevância nessa seção de Clóvis, quando a pessoa digitar o meu nome. Então, para isso, eu tenho que ter uma boa semântica no meu site. Outra coisa também, que não é tão importante, mas eu vou colocar aqui porque eu vejo que muito desenvolvedor hoje em dia não tem isso, mas eu vejo que é importante e que seria interessante que os próximos desenvolvedores que vêm a nova leva soubessem, seria acessibilidade, tá? Como eu falei, não é tão importante, mas é interessante que você saiba porque é um diferencial, tá bom? O que é acessibilidade? Acessibilidade é você garantir que sua página, você saiba algumas técnicas que deixam a sua página acessível para qualquer pessoa que que tem alguma necessidade especial. Por exemplo, uma pessoa cega, né, com deficiências visuais, uma outra pessoa com deficiência auditiva, por exemplo, então, principalmente visuais. Que hoje em dia a gente tem pessoas que têm deficiências visuais, mas ainda assim acessam a web e acessam sites normais como qualquer outro e usam mesmo, tá? E se o seu site não tiver, tem leis que falam que o seu site, se ele não tiver acessível, pelo menos no Brasil, se o seu site ele não tiver acessível, a empresa que desenvolveu esse site, ela leva multa, tá? Então é interessante você saber. Mas semântica, acessibilidade, outra coisa é SEO. Isso aqui é uma técnica que eu falei que é justamente que está também ligada à semântica, mas que é justamente para a parte de motor de busca, tá? Então, eu criar o meu site de uma forma que eu permita que os motores de busca encontrem ele, tá? Já a semântica é para saber se eu estou fazendo o meu site de uma forma que eu estou utilizando as tags corretas, que eu já vou explicar o que é tags, mas eu estou utilizando as maneiras corretas que são definidas por um órgão que se chama W3C, tá? Eu estou codificando esse site da maneira correta, de uma forma que a W3C diz que é para ser desenvolvido dessa forma. Então isso se chama semântica, tá bom? Esse site está semanticamente correto. Tá? Então, semântica, SEO, acessibilidade e só. Mas aqui dentro de semântica, aí é que o bicho pega, porque dentro aqui de semântica a gente vai ter um bocado de coisa. Por exemplo, deixa eu alinhar isso aqui em cima. Dentro disso aqui, ó, a gente vai ter tags, como se trabalhar com tags. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o texto. Como se trabalhar com tags. E você vai ter que saber o que é tags HTML, né? Vai ter também a parte de como linkar páginas, como também quando usar as tags HTML5, como article, footer, section, unsigned, figure caption e etc. Por aí vai. Então você vai ter que saber lidar com tags, né? Isso aqui são tudo tags, né? Tem que saber esse conceito de tags, tem que saber linkar as páginas, tem que saber quando utilizar tags HTML5 e, no geral, na verdade, dentro disso aqui de semântica vai estar os conceitos, né? Conceitos. Então, isso aqui é o principal. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Beleza? Então, beleza. HTML até aí, facinho, né? Tranquilo, ó. Supimpa. Isso aqui, pessoal, você aprende rapidinho. Estou colocando aqui, tentando detalhar, mas isso aqui é tranquilo. O que é mais um pouquinho mais
chatinho a parte de SEO, porque não só depende da parte realmente de como o site está construído, mas também depende de outros fatores externos que não são relacionados à programação em si, tá? Mas aqui é que o bicho pega, ó. CSS, vamos lá. HTML facinho, supimpa. Aí quando vem para o CSS, meu amigo, vou copiar isso aqui, né? Para a gente não perder o nosso trabalhozinho, vou colocar aqui do lado, né? Eu vou fazer o seguinte, colocar uma setinha aqui, ó. Quando vem para o CSS, aí é que o bicho pega. Eu vou mudar aqui para o vermelho e vamos lá. Ó, para o CSS, você vai ter que saber alguns conceitos. Então, primeiramente, você vai ter que saber o que é uma classe, o que é um ID, ou seja, deletores, tá? Você vai ter que saber também como lidar com fontes, né? Você vai ter que saber também como lidar com layout, ou seja, qual é o assunto que você vai procurar quando você vai entrar nessa parte de layout. Flexbox e grid layout, tá bom? Diminuir um pouquinho aqui. Flexbox e grid layout. Vou colocar aqui assim. Você vai ter que saber também um assunto que é muito importante, que vai ser responsividade, né? Ou seja, aqui dentro, deixa eu um pouquinho. Aqui dentro de responsividade você vai ter media queries, tá? Quebrar uma linha aqui. Media queries. Você também vai ter que entender de syntax, né? Syntax CSS, ou seja, como fazer de uma forma certa ou errada. Aí aqui embaixo, né? Você vai ter que saber também hierarquia CSS, que está muito ligado a seletor, mas não é totalmente ligado a seletor, porque aqui tem a parte de important ou não. Além de hierarquia, você vai ter que saber também transition, que é CSS3, né? CSS3, que é vamos dizer que é um novo nível do CSS, que já tem seletores nível 4, etc, que já é um pouco mais avançado do que isso, mas no básico, transition, transform, e deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Você também vai ter que saber posicionamento, positions, quando usar um position absolute, fixed e relative. Isso é uma coisa muito importante e tem muita gente que não sabe até hoje qual a diferença de um para o outro. Então, é muito importante você saber usar isso direito. Então, cara, se você dominar isso aqui de boa, tenho certeza, se dominando isso aqui no CSS de boa, aprendendo isso aqui também, você já tá, vamos dizer que meio caminho andado. Por que meio caminho? Porque aqui tem um monstrinho, ó, JavaScript. E é aí que muita gente muita gente desiste no meio do caminho por causa disso. Porque até aí você não teve lógica aplicada, né, no seu estudo. Tudo que você viu aqui é tudo mais parte de repetição e aplicação. Saber quando aplicar uma coisa e quando aplicar outra. Mas depois disso, né? Depois disso, tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar também, que é, agora que eu vi aqui que é importante, que é a parte de margem e padding. Isso aqui é muito importante também, margem e padding, tá? Mas agora eu garanto que é só isso mesmo. Então, assim, se você saber fazer tudo que está aqui na parte CSS e na parte HTML, meio caminho andado. Já na parte JavaScript é onde o bicho pega realmente. Porque aqui, meu amigo, é onde a galera desiste. Porque é onde você vai aplicar o seu raciocínio lógico. Você vai ter que pensar de uma forma que a máquina pensaria para você, então, você fazer um site ou determinada interação no site funcionar. Então, aqui dentro de JavaScript, primeira coisa, vamos lá, lógica de programação. Que não está relacionada a JavaScript, tá? Não está relacionada a JavaScript, mas eu geralmente recomendo você aprender lógica de programação com JavaScript.
Porque aí você vai aprender JavaScript e vai aprender lógica ao mesmo tempo. Isso aqui é um assunto que, tanto na parte de front-end, como em back-end, deixa eu puxar isso para cá, como para DevOps, você vai ter que saber esses caras. Não tem para onde correr. Lógica de programação tá em tudo. Já diz tudo. O nome já se fala, né? Lógica de programação. Então você vai ter que saber. Eu poderia colocar até como um assunto aqui à parte, mas eu vou colocar dentro de JavaScript porque você vai aprender JavaScript aprendendo esse cara, tá? Aprendendo lógica. Então assim, o que é que você tem que aprender aqui dentro de JavaScript? A lógica de programação, if, else. Isso tudo tá dentro de lógica de programação, como eu falei, tá bom? Mas eu vou só listar alguns aqui que eu acho importante e aí eu vou para alguns conceitos também. If, else, você vai ter que aprender loops, que seria while, for. Vamos colocar while for, depois eu vou para for each, reduce, essas coisas que programação funcional traz. E aqui embaixo eu vou colocar programação funcional. Programação funcional. O básico, tá bom? Não precisa ser nada avançado, só o básico. Tudo disso que eu tô falando, só o básico, tá, pessoal? Porque, por exemplo, SEO, acessibilidade, semântica não, mas SEO, acessibilidade, programação funcional, lógica de programação em si também. Tudo isso tem a parte avançada. Então, você aprende só o básico, que aí você vai saber o básico de tudo e vai conseguir primeiramente um emprego como júnior em alguma empresa ou até mesmo um estágio, tá bom? O intuito aqui é lhe deixar apto para trabalhar. Então, eu vou dizer programação funcional, e dentro de programação funcional a gente tem, deixa eu trazer isso aqui para cá, a gente vai ter reduce, map, for each, filter e etc. E outros conceitos também, como curried, functions, essas coisas que são um pouquinho mais avançadas, mas você não precisa saber, né? Vou colocar aqui conceitos. Beleza? Então, programação funcional. Depois disso, aprender programação funcional básico. Cara, aprende conceitos de closure, que é JavaScript, tá bom? Aprende também conceitos de, vou colocar aqui, que está relacionado à lógica de programação. Vou colocar aqui embaixo porque está relacionado à lógica de programação, mas você vai aprender quando estiver aprendendo JavaScript, que vai ser variáveis e constantes, tá bom? Saber o que é um let, o que é um var, o que é um const, o que cada um faz, quando usar cada um, tá bom? Closure, e depois de closure, é bom você saber também APIs do Doom. Isso aqui é algo que não tem para onde correr, você vai ter que saber. E aqui é onde muita gente para. Ou seja, o que é o API do Doom? É justamente eu poder chegar aqui na minha linguagem JavaScript e conseguir interagir com o browser. Ou seja, eu quero selecionar, através da linguagem JavaScript, eu quero selecionar esse elemento aqui, esse quadrado, e fazer com que quando o usuário clique nele, eu consiga mostrar esse negocinho aqui, essa barra de ferramentas. Então, isso é o JavaScript interagindo com a API do DOM, tá? Então, como manipular APIs do Doom? Vou colocar aqui o básico, que vai ser... Eu vou abrir aqui esse quadrado um pouquinho maior, que agora o foco vai ser mais nele, que ele é muito, muito gigante. Então, vou colocar aqui APIs do Doom, e aí eu vou colocar outro quadradinho aqui só para... Tá, vai ser o seguinte, Query Selector, como usar Query Selector, como utilizar Event Listeners, como funciona o Event Loop do JavaScript, o que é também o Event Bubbling,
Assim, são conceitos, tá? Que é importante você saber. E já cheguei a fazer entrevista que eu perguntei isso para pessoas e as pessoas não sabiam. E a gente deixou de contratar uma pessoa A para contratar uma B porque a outra pessoa sabia. Então eu entendi que essa pessoa ela estava mais ligada em relação de como o browser funcionava do que a outra, tá bom? Então, Event Bubbling, Event Loop, Event Listeners, Query Selectors e vou colocar também aqui que é muito importante você saber como um Node funciona, tá? Um Node do DOM, tá? Então, assim, essas APIs básicas, vou colocar aqui, etc, porque é gigante, mas pelo menos o Query Selector e Event Listeners você tem que saber. Isso aqui parece ser pouco, mas só a parte da API do DOM, lógica de programação, é gigante. Então, cara, muita gente para aqui. Eu mesmo ficaria muito feliz se você não parasse aqui. Você chegar para mim depois, assim, futuramente falar, Clóvis, eu assisti aquele teu vídeo e depois dali eu comecei a estudar. Realmente eu tive dificuldade, eu não tive dificuldade. Você chegar para mim dizer, eu não tive dificuldade de JavaScript e consegui continuar e tal, cara, eu vou ficar muito feliz, porque muita gente, assim, que tentou, né, entrar na área, começou a aprender JavaScript e parou por causa dessa parte daqui de lógica, tá? Então, principalmente na parte de lógica. Mas eu vou colocar aqui, tá? Isso aqui é que você vai ter que aprender para JavaScript, mas, meu amigo, não para por aí. Além disso, você vai ter que aprender aqui dentro de JavaScript uma coisinha aqui que se chama, que aí também é onde está a bronca de muita gente, que vai ser a parte de frameworks e libraries. Vou colocar aqui uma seção bem gigante, porque quem é da área sabe que isso aqui é onde está resumindo, vamos dizer que 70% do nosso trabalho. Libraries e frameworks. Sinceramente, tem gente que considera tudo como library, tem gente que considera tudo como framework. Na minha humilde opinião, eu vou falar que a maioria das coisas que a gente usa é library, não é framework, mas isso é uma discussão gigante, né? Por exemplo, tem gente que fala que AngularJS é um framework, React é uma library. Eu falo que é tudo library, ou então falo que é framework, para mim tanto faz. O importante é você saber trabalhar com eles. Mas, enfim, você vai ter que saber isso aqui, e eu vou já chegar aqui dentro, mas eu vou também abrir mais uma seçãozinha aqui para uma coisa que é muito importante você saber trabalhar. Não saber trabalhar, mas pelo menos o básico, que seria Node.js, tá? Eu vou colocar ele fora, vou colocar aqui no meio termo, porque você não precisa necessariamente saber usar ele, mas você saber o que é Node.js, pelo menos, é interessante, porque a partir dele você tem conceitos de tooling que usa Node.js. E aí você vai ter que saber pelo menos o básico dessas tooling, que seria npm ou yarn, e tem outros também. Vou colocar aqui um etc. Vou colocar só uma bordinha aqui. Porque esse carinha aqui, Node.js, você não precisa saber desenvolver com ele, mas você vai precisar dele para poder estar utilizando npm yarn. E esse carinha aqui você tem que saber como ele funciona, tá bom? Aí beleza, vamos lá. Aqui dentro de libraries e frameworks, eu vou colocar aqui 3 carinhas principais. Eu não vou me estender muito nisso para o vídeo não ficar muito grande, mas eu vou colocar aqui, inclusive, num texto bem grandão, para você ter certeza que isso aqui é um tema gigante, que vai ser Angular, React, e Vue.js ou Vue.js, né? Clóvis, pergunta, preciso saber os 3 para começar um trabalho, para conseguir um emprego? Não, você não precisa saber os 3. Só um tá de bom tamanho, mas claro que se você souber o básico de cada um, né, e um mais do que os outros, por exemplo, saber o básico de Angular, saber o básico de Vue e saber trabalhar pelo menos mais do que o básico, né, porque você vai ser júnior, você não vai ter um conhecimento tão avançado, mas pelo menos saber um pouquinho mais do que o básico de React é interessante, porque vai lhe dar mais possibilidades de arranjar empregos que usam outras stacks. A gente fala, vamos falar assim, de stacks, né, que são
frameworks diferentes, tá? Então, se tem um determinado emprego que usa React, né? E tem mais 5 empregos lá na frente que usam Angular, vai ser mais fácil arranjar um job aqui nessas empresas que usam Angular do que nesse carinha aqui. Apesar que hoje em dia é o contrário, muitas empresas usam React, mais do que Angular, em minha opinião, porque eu sou desenvolvedor React, né? Mas, enfim, no geral, é bom você saber os três, e React é o que eu mais recomendo você saber, que é o mais popular, tá bom? Mas talvez seja minha opinião, porque eu sou realmente mais envolvido no mundo de React, tá bom? Então, cara, aprenda libraries e framework. Você vai ter que saber isso, pelo menos um, que eu vou frisar aqui, ó. Tem que defender o que eu gosto, né? Então, pelo menos o React você vai ter que saber, tá? Porque a maioria das empresas hoje em dia, eles usam essas libraries, tá? Principalmente empresas de sistemas. Aqui na Europa, por exemplo, no Brasil tem bastante agência, mas na Europa, a maioria das empresas são tudo startups. Ou startup é uma empresa grande, mas de sistemas. Então, a maioria delas usam React ou Vue também. Angular também tem algumas, mas eu vejo muita oportunidade em React e em Vue. Tem poucas agências. Agências são, por exemplo, vamos dizer, agências que criam sites. Só que a maioria das agências que criam sites, agências pequenas, que provavelmente vai ser a que você vai estar encontrando, elas não usam nenhuma library dessa. É tudo jQueryzão, que é uma outra lib. Eu vou colocar aqui jQuery também. jQuery. Eu vou abrir aqui um pouquinho mais. jQuery. E vou colocar aqui opcional. Porque é uma library antiga, mas que algumas empresas ainda usam hoje em dia como agências. E você vai ter que saber, para poder estar criando o site e saber estar lidando com, interagindo com a API do Dune de forma mais fácil, tá? Então, galera, é isso aqui, ó. Esse daqui é o monstrinho que você vai ter que saber lidar, vai ter que saber trabalhar com ele para poder tá arranjando um emprego na área de desenvolvimento front-end, principalmente essa parte de library, certo? A parte de lógica de programação, que é muito importante. E só tem uma coisinha aqui também que eu ia esquecendo, mas vou colocar aqui por fora, que é um tema que eu defendo muito. Eu não anotei no meu roteiro, que geralmente faço um roteiro para fazer os vídeos, mas que é muito importante, que é design patterns. Cara, se você soubesse, aqui é um diferencial, tá? Porque muito desenvolvedor hoje em dia não sabe ainda alguns design patterns que são básicos, e é importante você saber, porque isso lhe faz ser um diferencial no meio de outros, porque você vai, quando você tem uma determinada funcionalidade, você precisa criar, tem o cara que vai criar de uma forma, vamos dizer, rápida, mas de uma forma que seja não tão mantível, não tão fácil de ser estendida futuramente, vai requerer um retrabalho para colocar mais funcionalidades nessa feature que ele já criou. E tem um desenvolvedor que vai fazer de uma forma que não, quando ele tiver um determinado requisito que ele precisa estender a feature que ele criou, a funcionalidade que ele criou, ele não vai ter tanto problema, porque isso aqui tá desenhado, né, tá arquitetado, foi preparado de uma forma melhor, de uma forma mais bem feita. Então, o Design Patterns serve muito para isso. E aqui dentro de Design Patterns, eu vou colocar também estrutura de dados, tá bom? Isso aqui é bem importante, pessoal. Eu vou falar novamente, não é algo que seria obrigatório, tá? Eu vou colocar junto desses carinhas aqui. Esses carinhas aqui, eles não são obrigatórios, mas é um nice to have. Ou seja, é legal para ter, tá? Beleza? Então, galera, praticamente é isso aqui, ó, que você vai ter que saber. Cara, se você seguir esse roteiro que eu tô te passando aqui, de tópicos, né? Vamos falar assim, tópicos e linguagens que você precisa saber para você entrar na área de desenvolvimento, eu tenho certeza que depois de 6 meses você vai conseguir um emprego. Tenho certeza absoluta. Uma dica também que eu posso te dar, que vai assim lhe ajudar muito a arranjar um emprego na área de desenvolvimento, além dos estudos, você tá colocando isso aqui num carinha chamado GitHub, ou seja, ou não só no GitHub, ou qualquer outro lugar que seja que possibilite algumas pessoas verem o teu trabalho de forma online, de forma fácil. Então é interessante também você saber Git. Então vou colocar como nice to have, mas é quase aqui, é quase no meio aqui, vou colocar assim, tá?
Mas então, se você seguir isso aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir um job. E se você não conseguir, pode me cobrar. Clóvis, eu quero uma consultoria que você falou que você ia dar se eu seguisse esse roteiro e não conseguir um trampo na área. Então, se você seguir esse roteiro aqui e não conseguir, pode falar comigo. Pode mandar o print no Twitter, em qualquer lugar me xingando, que eu vou responder e a gente vai fazer uma consultoria, porque eu tenho certeza que você seguir isso aqui, você vai conseguir um job na área. Pessoal, não esquece de estar se inscrevendo, porque é importante para mim, para que eu possa saber quais tipos de vídeos estão sendo interessantes para você. E não esquece de estar dando like também, e que você possa também estar sendo notificado quando lançar um vídeo novo, ou algo do tipo, uma postagem, não sei se é Reels, mas é aquele shortzinho do YouTube, né? Então, é short o nome. Então, esse tipo de coisa é importante para que você possa ser notificado e que você possa estar vendo vídeos novos, tá bom? Então, dá o like aí, não se esqueça de se inscrever e comenta também o que você achou e se você já tentou seguir algo parecido e não deu certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Valeu!